Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o conteúdo das provas do casamento previsto no Código Civil. De acordo com o artigo 1543, o casamento celebrado no Brasil, ele se prova pela certidão do registro. Ou seja, essa é uma forma para conseguir provar o casamento que foi celebrado. No parágrafo único, ele prevê que, justificada a falta ou a perda do registro civil, é admissível qualquer outra espécie de prova. No parágrafo único, então, ele prevê algumas formas em que dá para ser provado que ocorreu o casamento, mas não pela certidão, mas sim com outros meios. A gente sabe que depois que o casamento ele é celebrado, vai acontecer alguns efeitos que são considerados muito relevantes, como mudança do estado civil, regime de bens que decorrem dos efeitos patrimoniais, a função legal de paternidade, ou seja, os filhos que nascerem na constância do casamento presumem-se que são filhos do marido, direito de alimentos também e os direitos sucessórios, ou seja, todos esses acontecimentos, quando eles ocorrerem na constância do casamento, esses efeitos eles vão surgir naturalmente. Como já anteriormente citado, no parágrafo único possuem outros tipos de prova, e uma dessas provas pode acontecer pela prova direta. O que seria isso? No parágrafo único do artigo 1543, ele prevê que é admissível outros tipos de prova. E é aí que eu pergunto, como que a gente pode provar que o casamento ocorreu? O Código Civil, então, ele traz algumas formas diferentes de serem provadas que o casamento realmente aconteceu. A primeira é a prova direta específica, ou seja, como regra, ela se comprova através do registro que ocorreu na data da celebração do casamento, que é através da certidão de casamento que vai ser lavrado. Temos também a outra opção, que é a supletória, prevista no parágrafo único, e também no artigo 1546. O que é essa prova supletória? É quando não ocorre, não tem nenhuma possibilidade de se comprovar que o casamento ele realmente foi celebrado, como, por exemplo, o cartório pegou fogo ou o cartório mudou de comarca, né? Esses são casos esporádicos, então, que realmente pode acontecer. E se vierem a acontecer, é permitido que outros meios de provas sejam utilizados. E aí, como exemplo, pode ser utilizado para provar o casamento, a publicação do casamento nos jornais, os editais de proclamas, fotos dos registros que foi feito na data do casamento com um juiz de paz. Mas aqui também vale uma observação. No caso da perca de alguma prova que seja de forma judicial, ela vai ser expedida um novo registro, que vai constar nesse registro qual que foi a data da celebração desse casamento. E a pergunta que se faz, e se não tiver nenhuma outra prova direta e específica e nem nenhum meio para se comprovar que o casamento ocorreu, nenhum documento, nenhuma forma, o que a gente faz? Nesse caso, o Código Civil ele admite a prova indireta. O que seria isso? Seria um meio de prova que vai assegurar os direitos dos filhos, que nada mais é do que os filhos conseguirem provar que os seus pais foram casados através da posse de casados. Ou seja, quando duas pessoas elas viveram como casadas e assim publicamente eles eram reconhecidos como casados. Mas aqui também não entra o caso da união estável. E quando a posse de casados ela é requerida, tem alguns requisitos
que devem ser seguidos para que realmente essa posse de casado ela seja concedida. Nesse caso, a gente tem o artigo 1545, ou seja, o casamento de pessoas que, na posse do estado de casadas, não possam manifestar vontade ou tenham falecido, não se pode contestar em prejuízo da prole comum, salvo mediante certidão do registro civil que prove que já era casada alguma delas quando contraiu o casamento impugnado. Ou seja, os requisitos são que ambos os cônjuges eles precisam já serem falecidos, que ambos tenham vivido no estado de casados. Foi como eu comentei, como que as pessoas viam os cônjuges, se eles realmente se tratavam como casal, que a prole comum ela consiga provar que realmente, né, é o filho, e que não se apresente nenhuma certidão de registro provando a ocorrência do casamento. Ou seja, é dessa forma que vai conseguir invocar a posse do estado de casado. Mas tem também outros requisitos primordiais que devem ser provados, como o nome. Através do nome, ele é um indicativo que, antigamente, antes da reforma da Constituição Federal de 1988, era muito comum que as mulheres apenas dotassem o sobrenome do seu cônjuge. E depois da criação da Constituição de 1988, foi permitido que o homem também aderisse ao sobrenome da mulher, ou se ambos não quisessem aderir um ao sobrenome do outro, também eles podiam fazer essa escolha. Tem o tractus, que seria o tratamento em que ambos utilizavam como pessoas casadas, ou seja, como marido e mulher. E também tem o requisito da fama, se ambos gozavam dessa reputação de pessoas casadas. Se perguntar para um vizinho, João e Maria, eles eram casados, como que eles se tratavam? Eles se tratavam publicamente como marido e mulher? Como que era essa convivência deles? Então, é muito importante provar todos esses requisitos para poder conseguir a posse de casados. O que vale uma observação aqui também, como previsto no artigo 1545, se caso um dos filhos do cônjuge for da entrada nessa posse, no pedido da posse de casados, e for verificado que no registro civil já prove que um dos seus pais já foi casado, que contraiu um casamento, vai ser impossível continuar com o prosseguimento desse pedido. Então, é muito importante lembrar disso também. Como previsão no artigo 1546, quando a prova da celebração legal do casamento resultar de processo judicial, o registro da sentença no livro de registro civil produzirá, tanto no que toca aos cônjuges, como no que respeita aos filhos, todos os efeitos cíveis desde a data do casamento. Ou seja, esse artigo ele prevê a retroatividade dos efeitos quando ocorrer a sentença. Ela vai ser ex nunc. Por quê? Porque ela vai retroagir a data da celebração do ato constitutivo do vínculo conjugal. E, por fim, o artigo 1547, que prevê que, na dúvida entre as provas que sejam favoráveis ou contrárias, julgar-se-á pelo casamento, se os cônjuges cujo casamento se impugna viverem ou tiverem vivido na posse do estado de casados. O que acontece nesse artigo é que, na regra, temos um indúbio pro matrimônio, ou seja, ele é utilizado nas provas em que sejam favoráveis ou desfavoráveis. Caso o julgador sinta ou tenha alguma dúvida quanto à celebração do casamento, se realmente aconteceu ou não, ele vai julgar pela existência da celebração. Bom, é isso então, pessoal, um pouquinho do resumo desse conteúdo.
E no mais eu queria agradecer.